Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se na verdade permanecedes fundados. Paulo, por meio dos seus cooperadores, havia anunciado as boas novas do Evangelho de Cristo em Colossos, com todo o empenho possível. Mas agora, neste tempo difícil, apelava para o bom senso da Igreja de Cristo, a fim de que ela permanecesse firme nos ensinos por eles anunciados. A colocação "se" aponta para algo opcional e dá aos cristãos de Colossos a livre escolha em permanecer ou não como Igreja de Cristo. O Evangelho é democrático. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. A fé cristã é quem nos move em direção a Cristo Jesus e ao seu reino. Permanecer firme nesta fé, a qual Paulo se refere, é continuar dando total crédito a tudo que diz respeito aos elementos que compõem o cristianismo autêntico e verdadeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, conforme aprendemos em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Permanecer firme na fé é continuar crendo na mensagem central do poderoso Evangelho cristocêntrico, tendo a certeza de que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus, o Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus entre os homens para o benefício dos homens. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança. A vida cristã se sustenta na fé e na esperança, porque a fé e a esperança se completam. É tanto que a Escritura afirma de que a fé é a prova da esperança. Vivemos pela fé e pela esperança, uma vez que a fé cria em nós as convicções de que o Evangelho é a verdade de Deus, e a esperança nos leva em direção à certeza de que tudo que o Senhor nos prometeu no Evangelho vai se cumprir, principalmente o que diz respeito à salvação e à vida eterna. Assim sendo,
pela nossa fé, alimentamos a nossa esperança. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido. No caso da Igreja de Cristo, que estava na cidade de Colossos, o Evangelho de Cristo foi plenamente difundido pelos cooperadores de Paulo. Por onde passavam como missionários cristãos, eles tinham o cuidado de pregar o Evangelho aos gentios, anunciando de que Jesus de Nazaré, que foi crucificado no país de Israel, era o Messias prometido por Deus nas Sagradas Escrituras dos filhos de Israel. E que ele, como o Cristo de Deus, veio justamente implantar a nova aliança da graça divina. E não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado. O Evangelho que foi pregado antes mesmo da vinda do Messias de Deus, este Evangelho foi pregado pelos profetas messiânicos, a lei, os salmos, e os profetas já falavam sobre a vinda do Messias. João Batista e o próprio Cristo falaram do Evangelho da graça de Deus. Os apóstolos e discípulos, principalmente o apóstolo Paulo, todos eles fizeram o possível para que a mensagem do Evangelho se propagasse cada vez mais e mais longe, além das fronteiras de Israel e da Palestina. Do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. É mais conveniente se dizer a todas as nações que há debaixo dos céus. Há quem diga que a obra missionária do Evangelho teve início no dia de Pentecostes, quando se converteram milhares de pessoas de todas as nações do mundo antigo, que retornaram aos seus países com a fé cristã em seus corações, e aí começou a difusão do Evangelho em todas as partes do mundo civilizado daquela época. Do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. No entanto, a obra missionária do Evangelho se consolidou no ministério de Paulo. Ele que foi consagrado ou ordenado por Cristo como apóstolo aos gentios e um verdadeiro missionário enviado por Deus e por Cristo Jesus ao mundo gentílico, cumprindo assim a sua missão transcultural. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.